Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler, nesse primeiro momento, o verso 9. Amém? Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Quando nós temos a revelação, quando o Senhor se apresenta a nós, algumas verdades fundamentais nos são reveladas. Quando nós temos um encontro com o Senhor, e eu tomo bastante cuidado para usar esta palavra, o encontro, porque as pessoas tendem a usar essa palavra como algo muito místico, Eu tive um encontro com o Senhor, Eu tive uma visão, eu tive sensações físicas e etc. Mas eu prefiro usar essa palavra, encontro com o Senhor, no sentido do dia em que o Senhor nos alcançou. Alguns aqui há 10 anos, outros há 20, outros há 1 ano, outros estão ouvindo a palavra pela primeira vez hoje. Mas não podemos negar o fato de que quando o Senhor se revela a nós pela sua palavra, as nossas vidas são transformadas. É com esse raciocínio que eu uso a palavra um encontro com o Senhor. Paulo teve um encontro muito particular com o Senhor, porque Paulo realmente teve uma visão espetacular, se nós podemos dizer assim. Brilhou uma luz, o Senhor falou com ele, ele foi atirado ao chão, estava numa montaria, num cavalo, foi atirado ao chão, ficou cego, perdeu a sua visão física. E esse homem, depois de muitos anos de jornada, a partir daquele encontro, ele disse assim: eu não fui infiel à visão que eu recebi da parte do Senhor. E qual era a visão que Paulo havia recebido? Talvez, se nós fizermos aqui, nos lembrarmos um pouco do que foi aquele encontro para ele, nós podemos entender qual foi a visão que Paulo teve, ao qual anos depois ele pôde dizer: eu não fui infiel a esta visão. Então, quando Paulo foi encontrado pelo Senhor, o Senhor ainda o chamava de Saulo, ele ainda era conhecido como Saulo. E ele disse, houve uma voz da parte do Senhor dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque esse Saulo, um homem religioso, extremamente comprometido com a religião judaica, estava perseguindo os cristãos. Então ele ia com cartas para Damasco, com o objetivo de ali prender cristãos, pessoas que professavam o nome de Cristo, levá-los presos, torturá-los, executá-los, em razão da sua fé. Então este foi o homem que recebeu um encontro da parte do Senhor. Então, quando ele encontra o Senhor, a luz brilha, uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas entendam, irmãos, que o Senhor já estava exaltado, o Senhor já tinha sido ascenso aos céus, ele já não estava mais na terra. Mas ele pôde dizer àquele homem que aquele homem o estava perseguindo. Então ali Paulo teve da parte do Senhor uma revelação. Qual a revelação? Cristo como sendo cabeça de um corpo, estando unido a um corpo glorioso, ao qual chamou igreja. Então, quando Paulo perseguia os cristãos, ele perseguia o próprio Senhor, porque o Senhor, embora estivesse ascenso aos céus, já não estivesse mais aqui na terra fisicamente, havia uma expressão da sua vida, dele mesmo aqui na terra, a qual Paulo estava perseguindo. Por isso aquela voz diz: por que me persegues? Irmãos, pensem um pouco.
Porque aquela voz poderia ter dito assim: por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Mas essa voz não se apresentou a Paulo desta maneira. Disse: por que você me persegue? Então esse homem, a partir desse encontro, ele pôde então ter a visão de Cristo e da sua igreja, e de que ambos formam uma unidade em vida, indissolúvel. O que significa indissolúvel? Jamais se poderá haver uma separação entre Cristo e a sua igreja. Eles estão unidos. Então, quando o Senhor se revela a cada um de nós pela sua palavra, esse fundamento é trazido a nós pela revelação do Espírito. Eu sou um com o meu Senhor. Eu estou nele e ele está em mim. E esta vida, esta unidade em vida vai produzir algo em nós, irmãos. Vai produzir algo impressionante. O desejo de que não andemos mais pelo nosso caminho antigo. Não andemos mais como andávamos antigamente. Por isso que esse mesmo Paulo, então, usado pelo Espírito de Deus, ele diz assim nas suas epístolas: vamos nos despir do velho homem. Imagine uma roupa. Imagine que esse velho homem é uma roupa. Vamos nos despir, vamos tirar essa velha roupa, esse velho homem, e vamos nos revestir de Cristo. Despir do velho homem significa abandonar tudo aquilo que o velho homem tem o seu prazer, tem o seu costume, tem a sua maneira de pensar. E vamos nos revestir do novo homem, com toda a sua natureza. Às vezes nós pensamos a palavra de Deus como um manual em que nós devemos fazer assim: ah, Jesus manda fazer aquilo, Jesus manda não xingar, então não posso mais xingar. Jesus manda não adulterar, então não posso mais adulterar. Como se fosse um manual de instrução, mas isso jamais foi a vontade do Senhor. O Senhor teve sempre no seu coração nos capacitar pela sua vida. Os irmãos entendem a diferença? Como é que nós provamos este argumento? Pela própria palavra de Deus. Porque o Senhor diz assim, irmãos: a roupa velha, a árvore má não pode produzir fruto bom. E a árvore boa não produz fruto mau. Então, à medida que a árvore boa, que é a natureza de Cristo, habita em nós, nós vamos naturalmente produzir frutos bons. É pela vida dele. Porque no nosso velho homem só pode produzir frutos maus. Agora, um outro problema também de interpretação da palavra que gera na nossa cabeça. Fruto mau é o quê? Matar, fruto mau é roubar, é xingar, é não honrar o pai, a mãe. Isso são frutos maus. Não apenas isso, irmãos. Isso também está incluso no pacote. Mas não apenas isso. Porque o homem, quando ele caiu, quando ele se separou de Deus, e aqui eu estou citando Adão e Eva, eles comeram de que árvore? Eles comeram da árvore do conhecimento do mal? Não. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que o homem, naturalmente, o velho homem, ao qual o Senhor diz: despivos desse velho homem. Esse velho homem sabe fazer coisas boas. Mas não significa que o fato dele saber fazer coisas boas significa que ele é alguém agradável diante de Deus. O Senhor Jesus disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, está vendo? O homem comeu a árvore do conhecimento do bem, então ele, sendo mau, sabe dar boas dádivas, ele sabe fazer o bem, mas esse bem não é segundo a vida e a natureza do Senhor. Esse bem é segundo uma natureza caída, que se separou de Deus, e não será aceitável. Eu quero citar, antes de avançar,
para o nosso texto aqui, eu quero citar mais um texto para os irmãos entenderem o que estamos dizendo. Caim e Abel são dois irmãos que são provenientes do mesmo pai, Adão, e da mesma mãe, Eva. Então Caim era um homem trabalhador, ele trabalhava na terra, ele arava a terra, ele colhia o fruto da terra. Então, até esse momento, nós não temos nada que discutir sobre o caráter dele. E um dia, então, Caim intentou agradar a Deus. Ele queria oferecer algo para agradar a Deus. O que ele fez? Ele trabalhou, ele suou seu rosto, ele foi no sol a sol, no dia a dia. Então, ele produziu o fruto, o melhor dos frutos que ele poderia produzir. Ele vem e apresenta esses frutos como sacrifício a Deus, como uma oferta a Deus, melhor dizendo. Abel também, que era o irmão mais novo, também tentou oferecer uma oferta a Deus. Mas como que Abel fez? Ele não trabalhou, ele não usou o melhor dele, nada disso. Ele pegou um animal perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, e então ele ofertou aquele animal inocente para Deus. Então lá em Gênesis capítulo 4 é registrado que do sacrifício ou da oferta de Caim, Deus não se agradou. Mas como assim? Esse homem trabalhou, ele não roubou ninguém, ele não trapaceou ninguém, ele ofereceu o melhor que ele conseguiu fazer para Deus. Mas a palavra diz que da oferta de Caim, Deus não se agradou. Ao passo que da oferta de Abel, Deus se agradou. Irmãos, Abel é uma representação de todos os homens, e homens aqui que eu coloco, homens e mulheres, que conheceram Jesus, que creram em Jesus. Abel é esta representação. Ele representa todos os cristãos. E Caim representa todos os homens que não conheceram o Senhor. Então, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Deus aceitou a oferta de Abel porque na oferta que Abel ofereceu estava implícita uma verdade absoluta, universal. Qual que é essa verdade? Deus, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para o Senhor, que o Senhor possa aceitar. Mas eu creio que um inocente tomará o meu lugar nesse sacrifício. Um puro, um santo, um sem defeito, que não pecou, tomará o meu lugar e me representará nesse sacrifício. O sangue de um inocente será derramado por minha causa e pelo meu benefício. Então, o Senhor aceitou a oferta de Abel. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos, milhares de anos depois. Jesus Cristo sendo levantado da terra naquela cruz, uma cruz, e eu tenho que colocar para os irmãos um fato histórico, que apenas eram crucificados os piores criminosos do tempo do Império Romano. Era a morte mais degradante, mais humilhante, apenas para aqueles criminosos realmente perversos, que recebiam a morte de crucificação. Então o nosso Senhor, Ele carregou uma morte de humilhação, Ele levou uma cruz que não era dele, era nossa. Nós, por termos afrontado a santidade e a glória de Deus, nós, por termos transgredido a palavra de Deus, é quem deveríamos ter sido mortos. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha, e aquela alma que pecar, essa alma morrerá. Essa é uma palavra do Senhor que não pode ser ignorada. E aí, mais uma outra palavra complementando. Deus olha do céu buscando um justo, alguém que faça bem, e Ele não encontrou nenhum sequer. Isso é pesado para nós, irmãos, mas significa dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores porque nascemos com uma natureza pecaminosa.
Não é algo que fazemos ou deixamos de fazer, é uma questão de natureza. Por isso o Senhor diz, a árvore má, ela carrega em si uma natureza má, então ela não poderá produzir frutos que me agradem, frutos que me glorifiquem, por mais que façam coisas boas, sejam bons pais, sejam bons filhos, sejam bons cidadãos, bons empregados, bons patrões. Isso não irá mudar o fato absoluto de que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, de que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então o seu Filho Santo é mandado à terra. Ele nunca pecou, nele não havia pecado algum, mas Deus preparou um corpo humano para ele, formou o corpo dele no ventre de Maria. Ele nasceu, ele teve fome, ele teve sede como todos nós, ele passou frio, ele passou necessidades como todos nós passamos, mas nele não havia pecado algum. Esse filho então levaria sobre os seus ombros o peso da salvação de toda uma humanidade caída. Isso é a graça de Deus, irmãos. Deus disse assim: vocês estão em uma doença terminal, vocês não têm cura, mas eu enviarei a cura, a salvação. Nada que vocês possam fazer irá resolver o problema de vocês, mas eu providenciarei gratuitamente, graciosamente esta salvação. Glória a Deus por isso. Não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que somos, mas é por aquilo que o Senhor fez graciosamente por nós. E presente, irmãos, nós recebemos. Presente a gente não fica, mas eu vou ter que te dar alguma coisa de volta. Eu acho que eu vou comprar um presente de volta para você também. Você me deu um presente, eu tenho que comprar outro para você. A única ação de alguém que vai ser presenteado na verdade são duas, né? Ou ele recebe o presente e vive com um coração de gratidão pelo presente, ou ele diz assim: eu não quero, nem precisa mandar, não quero. E é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. O presente já foi mandado. A obra perfeita para nos salvar já foi consumada. Agora, nós tomamos posse desse presente ou nós rejeitamos esse presente? Haverão aqueles que tomarão posse desse presente. Haverão aqueles que rejeitarão. No Evangelho de João é dito assim sobre o Senhor: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está vendo? O presente veio, mas foi rejeitado. Mas o texto continua, e graças ao Senhor por isso. Mas a todos quantos o receberam. Teve alguma paga aqui? Não, receber. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder, irmãos! Filhos de Deus em Cristo Jesus. Você já deve ter ouvido aí as pessoas dizendo: meu amigo, alisa para o meu lado aí que eu também sou filho de Deus. Não, irmãos. Os únicos que são contados como filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo. Não são todos que são filhos de Deus. Lembram-se da representação? Existem os descendentes espirituais de Caim, uma humanidade caída querendo ser justificada diante de Deus por aquilo que ela faz. Eu sou bom, então Deus tem que me ajudar. Eu pago os meus impostos, pago minhas contas em dia. E existem aqueles que descenderam espiritualmente de Abel, aqueles que creram que há um Salvador, que realizou uma obra perfeita e eficaz por eles. E eles são justificados por causa desta obra, e não por eles mesmos, ou aquilo que eles podem oferecer.
Todos os dias, nós que recebemos então o Senhor Jesus, teremos as nossas forças aniquiladas. Deus é um cavaleiro, um soldado, que irá travar uma batalha em nosso coração. Sabe qual é, irmãos? Todos os dias Ele precisa nos mostrar que nós, de nós mesmos, nada temos a oferecer ao Senhor. Que nós não podemos confiar em nós mesmos. Aliás, a palavra diz isso, né? A palavra diz assim: maldito o homem que confia no homem. E tem gente que acrescenta um outro homem aí, né? Maldito o homem que confia no homem. Inclusive, o homem mesmo. E que faz do braço humano a sua força. Então, todos os dias Deus tem que nos quebrar um pouco. Mostrar para nós que no assunto concernente à nossa salvação, nós somos totalmente incapazes. Nós somos totalmente inúteis. Por que isso precisa acontecer? Nós temos aqui irmãos muito jovens que estão aqui conosco. Por que isso precisa acontecer? E eu falo dos jovens por quê? Porque o jovem é mais voluntarioso, né? Isso precisa acontecer porque se nós não tivermos uma decepção com nós mesmos, nós sempre buscaremos resolver todos os assuntos das nossas vidas, caminhar segundo as nossas próprias pernas, resolver os assuntos das nossas vidas segundo aquilo que nós achamos melhor. Isso significa uma vida independente de Deus. Mas para o cristão, irmãos, ele é o cabeça e nós somos o corpo, os membros desse corpo. Então, voltando a esse tema de independência, e por isso que nós precisamos ser todos os dias convencidos pelo Espírito de que nada temos a oferecer ao Senhor senão por Ele mesmo. Entra em dificuldade financeira, faz o quê? Ó a cabeça humana, vou no banco fazer um financiamento. Vou ali pedir um empréstimo. Tá vendo? É a cabeça humana querendo resolver os seus problemas. Entra em dificuldade com o marido, com a mulher, vou separar, vou divorciar. Olha a cabeça humana tentando resolver um problema. Então, sempre que nós vivermos uma vida independente do Senhor, mesmo tendo conhecido Ele, mesmo tendo crendo nele, nós vamos resolver os assuntos segundo aquilo que achamos melhor. E aí, irmãos, aquilo que está ruim vai piorar e muito. Vamos pensar nos exemplos bíblicos? Abraão recebeu da parte do Senhor a promessa de que ele teria um herdeiro. Mas Abraão já era velho, já estava ficando velho, né? E essa promessa não se concretizava. Olha a cabeça humana de Abraão e da sua esposa. Ó, tem uma serva aqui, ó. Pega a serva, a escrava, e faz um filho. Aí você vai estar recebendo um herdeiro. Mas Deus jamais falou que seria assim. E esse herdeiro com a escrava, Ismael, se tornou um príncipe de grandes nações, que são o que nós conhecemos hoje como, né, dentro ali daquele quadro ali de geografia, são todos aqueles árabes que juram constantemente que vão destruir Israel. Esses são os descendentes de Ismael, o filho segundo a carne, segundo o velho homem de Abraão, segundo a sua capacidade de tentar resolver os seus problemas. E Davi, a mesma situação. O que Davi fez? Ele caiu, ele pecou, ele adulterou. Uma mulher casada, ele tomou aquela mulher e manteve relações com ela. Aí ele vai tentar resolver o problema, sabe por quê? Porque ele ficou sabendo que a mulher engravidou. Traz o marido, tenta fazer o marido dormir com a mulher, para nunca descobrir que aquela criança era dele, sim achar que era do marido. O marido se recusa, ele manda o marido para a linha de frente para morrer na guerra. É o homem tentando resolver os seus problemas. Por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos. Por isso que todos os dias o Senhor está constantemente aniquilando as nossas forças. Mas não para nos deixar na lona, irmãos, para nos deixar lá jogado na sarjeta. Esse mesmo Deus que aniquila as nossas forças, que nos mostra que nós somos inúteis por natureza,
É o Deus que está nos apresentando o seu Filho como o nosso cabeça, como o nosso Salvador, como aquele que vai nos suprir em toda e qualquer necessidade. A espada que penetra, a palavra diz, Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é uma adaga do sacerdote, que penetra no mais íntimo do nosso ser. Irmãos, ela vai penetrando, o que ela vai fazendo? Ela vai matando o nosso velho homem, todos os dias. Ela vai gerando morte para o nosso velho homem. Que coisa terrível, né? Dizendo, não faça isso, esse caminho não é meu, negue-se a si mesmo. E aquela faca vai sendo empurrada para dentro de nós. Mas ao mesmo tempo que ela corta para a morte do nosso velho homem, ela diz, a palavra de Deus diz que ela é uma adaga de 2 gumes. Ela entra, ela penetra, matando a gente, o nosso velho homem. Mas também o outro gume faz o quê? Gera vida em Cristo Jesus. É a Bíblia, irmãos, são as Escrituras. Parece uma contradição, mas não é. Para que tenhamos vida, nós temos que morrer. Mas como assim? Para morrer tem que ter, para ter vida tem que morrer. Se morrer não tem vida, não pela palavra de Deus. Porque ela diz: o nosso velho homem foi com ele crucificado. O Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, tem que negar-se todos os dias, tomar a sua cruz. O que é a cruz? É um sinal de morte do nosso velho homem. Tomar a sua cruz todos os dias. Tem gente que diz assim: a minha cruz é o meu marido, a minha cruz é o meu filho. Não, irmãos, essa cruz ela é uma aniquilação de nós mesmos. Todos os dias nós temos que ser aniquilados. Não é uma palavra muito gostosa de se ouvir, né? Talvez se eu estivesse falando aqui como ganhar dinheiro, como ser feliz no casamento, seria uma palavra mais bem, assim, fácil de digerir. Mas é essa palavra que nós precisamos. Nós somos aqueles que não confiam mais em nós mesmos, mas confiamos e depositamos a nossa esperança no Senhor. E aí nós chegamos agora aqui em 2 Pedro capítulo 3, que foi o texto que nós lemos. Vamos ler novamente? Agora eu vou convidar os irmãos, ao invés da gente ler apenas o verso 9, vamos ler a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então veja aí, o que o Espírito de Deus, através de Pedro, está dizendo, para nós tentarmos colocar de uma maneira mais clara, ele está nos alertando. Vocês foram ensinados, lembrem-se do que o Senhor ensinou através dos profetas, através dos apóstolos, porque nos últimos dias, e nós temos vivido esses últimos dias, vão aparecer pessoas escarnecedoras com seus escárnios, que andam segundo as suas próprias paixões. Lembra-se o que eu disse? Que o velho homem, para os cristãos, ele foi deixado de lado. E nós nos revestimos de Cristo. Nós não andamos mais segundo as nossas paixões. Mas vão aparecer pessoas dentro, no meio do povo de Deus, falando a palavra de Deus, mas segundo a sua carne, segundo o velho homem, segundo as suas paixões, escarnecendo, né? O mundo será cheio de escárnio acerca das coisas referentes a Deus. E não é que nós estamos vendo aí hoje? As pessoas fazendo chacota, as pessoas fazendo piada acerca da palavra de Deus. Veja o que diz o verso 4. Olha o escárnio deles. E dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que esses escarnecedores estão dizendo? São cristãos, filhos de Deus. Vocês estão dizendo que Jesus vai voltar, mas essa promessa não se cumpre. Desde os nossos pais, às vezes os irmãos já devem ter ouvido assim, as pessoas dizer: desde que meu avô, eu lembro que eu estava na casa dele e já falava essa história de Jesus, e até hoje nada. É isso que está dizendo aqui. Desde os vossos pais, há muito dizem que ele virá, e até hoje nada. Esse é o escárnio do mundo. Agora, irmãos, há um alerta da parte do Senhor para nós sobre esse verso que nós estamos lendo. Porque esse escárnio, muitas vezes, ele não vem diretamente, de forma clara. Alguém chegar e dizer assim: Jesus não vai voltar, essa promessa é muito antiga. O escárnio muitas vezes vem pelo sistema. O escárnio muitas vezes vem pela mente, a mentalidade que tem se formado nos dias atuais. O mundo tem se estabelecido numa plataforma de que Jesus não voltará. O homem busca pela tecnologia cada dia mais estender quanto mais a sua vida. O homem busca então pela sua tecnologia agora explorar o espaço, buscar outros planetas habitáveis. Você está vendo? Tudo isso é uma mentalidade de que Jesus não voltará. E o pior de tudo é que muitos cristãos estão entrando por essa onda aí, por esse caminho. Já tem tanto tempo, nada muda. Quer saber? Eu vou viver minha vida. Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui. Veja o verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, o Espírito está dizendo, essas pessoas esquecem que toda a criação, ela só foi possível por causa do poder da palavra de Deus, Verso 6. Pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que ele está falando aqui? Que antigamente Deus, pelo seu julgamento, julgou o mundo através do dilúvio. É isso que Pedro está falando. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Você está vendo aqui? Esse juízo que virá sobre a terra, que Deus prometeu, ele virá sobre os cristãos? Aqui está dizendo sobre os homens ímpios. Porque uma vez que nós cremos no Senhor, irmãos, nós não somos mais destinados ao inferno, ao juízo eterno, à destruição desse mundo. Aí você está pensando: mas irmão, a minha vida está tão difícil, eu creio no Senhor, mas há tantas lutas que eu tenho perdido. Irmão, se você creu no Senhor, se Ele habita em você, não há nada que você faça que vá levar a uma revogação dessa salvação. Existem aí algumas pessoas em total engano que pensam assim: o cristão creu no Senhor, ele vai para o céu, mas ele cortou o cabelo, agora ele vai para o inferno por causa disso. Mas ele se arrependeu, então ele vai para o céu de novo. Mas aí no outro dia ele perdeu a cabeça e brigou com a mulher, então está no inferno de novo. Não, mas aí ele se arrependeu, aí vai para o céu de novo. Irmãos, isso tem, digamos assim, traços da parte do Senhor de que isso seja algo dele. Uma hora está aqui, outra hora está lá, inconstância. Isso não vem da parte do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que há a salvação de Deus. O Espírito Santo que nos foi outorgado é um dom da parte de Deus. E os seus dons são irrevogáveis. Se nós recebemos a vida do Senhor, se nós cremos nele, irmão, não há nada que nós possamos fazer
para que esse dom seja revogado. Porque Ele é fiel. Aquilo que Ele deu, Ele não vai tomar de volta. Ele não vai tomar. Obviamente, os cristãos têm responsabilidades. Paulo diz, inspirado pelo Espírito: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para responder pelo bem ou mal que fizermos por meio do nosso corpo. Então, tendo recebido a salvação, tendo sido então considerados, feitos filhos de Deus, nós não seremos mais destinados à destruição desse mundo ímpio, e nem à destruição dos ímpios, como está sendo dito aqui. O juízo que irá destruir os ímpios, o lago de fogo e enxofre que é destinado a todos aqueles que não creram em Cristo, a todos aqueles que se tornaram adoradores da besta, do dragão, como está lá em Apocalipse capítulo 12, todas essas pessoas, embora não seja do prazer do coração de Deus, elas serão destinadas a esse juízo eterno. Mas nós também teremos um juízo. Se nós, filhos de Deus, nos portamos mal, seremos por Ele disciplinados. Não é, irmãos? O que você faz com o seu filho aí, quando ele dá um escândalo aí no mercado, querendo um chocolate? O que você faz? Chega em casa e corrige ele. Ou corrige ali mesmo, alguns não esperam, corrige ali na hora. O moleque fica gritando, enrolando no chão. Fala, chega em casa a gente vai conversar. Porque o pai deve disciplinar o seu filho. O pai deve disciplinar o seu filho, né? Então, o nosso Deus deve nos disciplinar se nós não amadurecermos, se nós não negarmos a nós mesmos, se nós andarmos segundo as nossas paixões, o nosso Pai nos disciplinará. Mas deixa eu pegar o exemplo que eu acabei de dar para os irmãos. O fato de seu filho se portar mal, o fato de você ter que disciplinar ele deixou de ser seu filho? Não. Então, a mesma coisa é conosco. Se nós nos portarmos mal, nós sendo filhos de Deus, isso não retira o fato de sermos filhos de Deus. Uma salvação eterna e consolidada em nosso favor. Mas nós responderemos, não segundo o mundo, mas responderemos segundo o bem ou o mal que fizermos por meio do corpo. Vamos avançar um pouco mais aqui na leitura, para a gente já caminhar para o final da exposição. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estripidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quando eu comecei a exposição desta noite, eu disse então que há alguns fundamentos que quando nós encontramos o Senhor, somos por Ele encontrados, quando o recebemos, são gravados em nós. Fundamentos básicos ali já de imediato. Um deles, que nós nascemos com uma natureza perversa e que Cristo é o nosso Salvador. Esse é o primeiro fundamento. Sem a salvação dele, nada poderia acontecer. E sabe qual é o outro fundamento? Esse que nós acabamos de ler aqui. A esperança da volta do Senhor. De que nós não pertencemos mais a este mundo. Este mundo está entesourado para o fogo. Então, irmãos, nós temos que parar de ter esperança com esse mundo. Nesse mundo. De achar que aqui é a nossa morada eterna. Porque nós que fomos salvos, nos preparamos
para aquele grande dia. Irmãos, o Senhor tem preparado para nós novos céus e nova terra. Você não está cansado disso aqui, irmãos? Todo dia é violência, corrupção, sofrimento, dor, né? Lágrimas, todos os dias. E parece que tem cristãos que insistem em ficar vivendo nesse mundo corrompido. Mas nós nos preparamos para a volta do Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos por esta expectativa e para esta expectativa. Grande parte do sucesso da nossa carreira cristã depende de como nós vivemos a expectativa da volta do Senhor. O cristão que não vive sobre essa expectativa, sabe o que acontece? Ele estagna. Ele entra nesse caminho aqui. Há tanto tempo eu ouço isso. Há tanto tempo os pais já falamos sobre isso, né? Que o Senhor vai voltar e até hoje nada. Se o cristão começa a entrar por esse caminho, ele vai começar a se apostatar, se apartar do Senhor. Não que o Senhor vai se apartar dele, mas ele vai começar a se distanciar do Senhor. Tem uma parábola que o Senhor conta nos evangelhos e eu vou citar ela aqui para nós encerrarmos. Ele diz uma parábola nos evangelhos assim: um certo homem tinha propriedades e tinha empregados, né? Tinha servos à sua disposição. Então esse homem disse que se ausentaria das suas terras, da sua propriedade. E ele deixou um servo mais maduro para cuidar dos outros servos. E se ausentou. Aquele servo que ficou encarregado, então, de cuidar dos interesses do seu senhor, começou a perceber que o seu senhor demorava a voltar. E passou, veja irmãos, a espancar os seus conservos. A se envolver com coisas que não eram do interesse do seu senhor. Você está vendo o perigo aí? Nós perdermos essa expectativa da volta do Senhor, de que não é aqui a nossa morada, e passarmos a nos envolver com coisas que não são do interesse de Cristo. E não foi para isso que nós fomos destinados. É viver essa vida, ganhar do Senhor, amadurecer em vida, nos preparar para a volta do Senhor. É possível isso? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, por gentileza. A partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então o Senhor aqui está falando à sua igreja, tá? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Lembra-se quando eu disse que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo? Olha o Senhor aqui falando para a sua igreja, para esta igreja, né? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, e veja aqui, irmãos, é isso que eu quero destacar. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O tempo pode passar, irmãos, mas se nós vivemos sob a expectativa do Senhor, guardaremos a sua palavra e não negaremos o seu nome, porque sabemos da responsabilidade da volta do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, que Ele desperte em nós essa doce e ao mesmo tempo eficaz esperança de estarmos com Ele muito em breve.